Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro Moraes e você é bem-vindo aqui no canal Gospel Tech 316 e nessa videoaula de hoje nós iremos aprender juntos a lição de número 6 do curso de Escatologia Bíblica. A lição de hoje nós iremos falar sobre o estado intermediário dos mortos, ok pessoal? Então você que já com certeza ouviu falar sobre várias coisas, né? E você não sabe exatamente o que acontece depois da morte física, depois que nós morremos fisicamente, o que acontece, para onde nós vamos, o que acontece com o corpo, o espírito e a alma, eles se separam, não se separam, o corpo fica enterrado, a alma com o espírito vai para outros lugares, e que lugares são esses? E será que lá nesses lugares que a gente vai, nós ficamos conscientes, ficamos inconscientes, como se estivéssemos num sono profundo? O que acontece? Afinal de contas, esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto que, dependendo da religião, as pessoas, cada religião prega de uma forma diferente. O interessante dizer é que a maioria das religiões saíram da Bíblia, né? Como assim as religiões saíram da Bíblia? Pessoas que pegaram textos da Bíblia, interpretaram de certa forma, formaram uma opinião em cima dessa interpretação e saíram ensinando e pregando daquela maneira e acharam, né, no meio do caminho, seguidores, conquistaram seguidores que comprassem essa interpretação, essa ideia, e assim se formam as religiões, né? Então existem, por exemplo, aqui dá um exemplo básico, religião cristã evangélica, que nós cremos determinada coisa, a religião cristã católica crê um pouco diferente, a religião espírita crê mais diferente ainda, entendeu? Mas todas as religiões, enfim, saíram, de certa forma, da Bíblia. Então a Bíblia é uma ferramenta, a Bíblia é um manual da vida, é um livro atualíssimo, poderosíssimo, que nós temos que ler, entender, interpretar de maneira correta, senão existe sim um perigo muito grande de nós formarmos ideias que não são verdadeiras e com isso nós podemos prejudicar muitas pessoas. Tá ok, pessoal? Então nós temos que ter sempre o máximo de cuidado ao ensinar a Bíblia. A palavra não é minha, tá? É longe de mim. A palavra da verdade não é minha, a palavra é do Senhor Jesus Cristo. E aí tudo aquilo que a gente vem estudando, tudo aquilo que a gente vem é, durante esses anos aprendendo, né? Não só na Bíblia, mas com outras pessoas estudiosas, somando ainda aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Então é isso que a gente está ensinando, tá, pessoal? Bom, pessoal, esse canal aqui, Gospel Tech 316, se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, é um canal que eu estou utilizando para poder ministrar cursos bíblicos. Então, o primeiro curso aí que eu ministrei foi o curso Alicerces Firmes, né? Foram 50 aulas desse curso, é um curso maravilhoso. E agora estou ministrando o segundo curso, que é sobre escatologia bíblica, que eu acho muito importante para esse tempo, para essa época, para esses anos que nós estamos vivendo nessa terra. É muito importante nós sabemos o que Deus escreveu que iria acontecer, o que está acontecendo e aonde nós nos encaixamos no meio de tudo isso. Então é importante para nós não ficarmos como se estivéssemos dormindo no tempo. Nós temos que despertar, nós temos que acordar para as coisas que estão acontecendo e o curso de escatologia bíblica nos ajuda muito nessa parte. Ok, pessoal? Então, gostaria muito que você me ajudasse a alavancar esse canal, deixando o seu like no vídeo, fazendo algum comentário no vídeo e principalmente compartilhando
essas lições com outras pessoas, porque meu objetivo principal é poder ensinar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis, né? E como já falei para vocês, esse canal aqui não é monetizado, ou seja, eu não ganho nada do YouTube por vocês estarem assistindo esses vídeos, tá? Eu faço isso realmente como um chamado, né? Como algo de coração, como algo que Deus me despertou para fazer, e é um prazer, né, ter essa audiência, ter vocês aqui. Já estamos aí com 823 pessoas inscritas no canal. E quero sim, quero crescer muito mais, né, para poder atender esse ministério, esse chamado, que é estar aí ensinando a palavra do Senhor nos meios, nos meios sociais, né, nas redes sociais, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Nós já estudamos aqui no curso de escatologia, né? Estamos na aula 6, então já estudamos aí bastante coisa, né? O que é escatologia, que é o estudo das últimas coisas, conforme a Bíblia, né? Os últimos tempos. Vimos aí bases bíblicas que nos direcionam para ter realmente o estudo de escatologia, principalmente o livro do Apocalipse, as promessas de Deus também. Vimos alguns tipos de filosofias, né, que pensam bastante diferente da gente. Algumas ainda não têm nenhuma definição de vida após morte, não acreditam, né, na vida após morte, acham que o que nós vivemos aqui morreu e não tem mais nada além disso, acabou. Vimos outros filosofias que acreditam na vida após morte, mas de uma maneira diferente da Bíblia. Vimos métodos de interpretar, né, os livros escatológicos através da forma textual, através da forma figurativa, enfim, saber interpretar cada frase, cada versículo, cada capítulo, né, da Bíblia. Isso é muito importante. E começamos a falar sobre a doutrina da morte, né, os ensinos sobre a morte. O que é a morte? Por que a morte veio ao ser humano? Como veio? Que tipos de morte que existe, né? Morte física, morte espiritual, morte eterna. Então, tudo isso nós vimos e hoje nós vamos continuar aí com estudando sobre o estado intermediário dos mortos, tá, pessoal? Vou colocar aqui a lição de hoje, que é a lição de número 6, estado intermediário dos mortos, né, do nosso curso Escatologia Bíblica. E antes de começar na apostila, quero estar orando junto com você, para que Deus consiga nos direcionar os nossos corações, para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra dele. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que o Senhor está concedendo a mim, a todos aqueles que estão assistindo essa videoaula, Deus. Que o Senhor possa, sim, ó Pai, nos ensinar com a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que as Tuas palavras, os Teus ensinamentos fiquem gravados em nossa mente, em nosso coração, Senhor, para que possamos acreditar neles, ter fé e possamos viver, ó Pai, principalmente viver, ó Pai, a cada dia, Senhor, os Teus mandamentos, ó Pai. Que nesses últimos tempos, ó Pai, ao qual nós estamos adentrando e chegando, que nós possamos conhecer a Tua palavra para não sermos enganados, ó Deus. Porque nós sabemos, conforme a Tua palavra, que viriam muitos falsos profetas, ó Pai. Então nós temos que ter discernimento, ó Pai, e saber o que é aquilo que vem de Ti e o que não vem de Ti, Senhor. Então eu peço que a Tua misericórdia, Senhor, a Tua graça, o Teu perdão e o Teu amor esteja sobre nossas vidas, Senhor, todos os dias, até as consumações do tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal, para a nossa lição. Então eu vou aqui estar passando, né, todos os textos explicando. E no final eu tenho aqui também uma imagem que vai assim resumir esse nosso estudo de hoje, ok? Bom, o estado intermediário representa um lugar espiritual fixo, onde os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição dos seus corpos, para apresentarem-se posteriormente perante
o supremo juiz, o eterno, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, tá? Então, o estado intermediário é o quê? Eu morri, você morreu, fisicamente, aqui na Terra. Então, até que chegue o tempo da ressurreição, nós estaremos, a nossa alma, nosso espírito, estarão nesse meio termo, nesse estado intermediário. Né? Então, nós vamos estudar aí alguns argumentos e algumas teorias, aí, inclusive falsas teorias, né? Que algumas religiões acreditam, tá? Bom, então, primeiro argumento aqui, bibliológico, diz o seguinte: a maioria dos israelitas, né, porém, olhava para a vida como uma atitude positiva, ou seja, os israelitas cuidavam muito bem de suas vidas, gostavam de viver, né? Não tinha praticamente, como nós vamos ver ali, ó, o suicídio era extremamente raro, né? E uma vida longa era considerada uma bênção de Deus. Então, se você tinha uma vida longa, quer dizer que você era uma pessoa abençoada por Deus. Vamos ler aqui esses dois versículos. Salmos 128, 5 e 6 e depois Salmos 91, 16, ok? Então vamos lá. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, né? Ou seja, os seus netos. Paz sobre Israel. Né? Então a bênção do pessoal dos israelitas era essa, que eles pudessem viver o suficiente para ver a prosperidade de Jerusalém, que um dia chegaria, e para ver os seus netos, né? Os filhos dos seus filhos. E o Salmo 91:16 diz assim: vou saciá-lo com longevidade, né? Com muitos anos de vida. Então vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, né? Promessas do Senhor. Então os israelitas eles gostavam muito de viver, né? Não tinha essa de não quero ficar velho, não quero envelhecer, não quero dar trabalho para outras pessoas, não. Eles gostavam de viver muito, né? Porque eles com certeza, quanto mais você vivesse, mais velho você ficasse, eles tinham certeza que eram mais abençoados por Deus. Então a morte, quando morria alguém dentre eles, né, essa morte trazia o quê? Tristeza. E usualmente era expressada com lamentações em voz alta e com um luto, né, um sentimento de luto muito profundo, conforme está em Mateus 9:23 e Lucas 8:52. Então vamos lá. Mateus 9:23. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro. Né? Então, quando Jesus chegou naquela casa, ele viu que as multidões, tinha uma multidão lá velando o corpo, né? E eram muito barulhentas. Por quê? Porque choravam alto, gritavam, né? E além disso, tinha a música de enterro. E Lucas 8:52 diz assim: a casa estava cheia de gente se lamentando e chorando. Porém, Jesus disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Né? Então, esses dois versículos foi só realmente para comprovarmos, né, que realmente os judeus eles cultuam muito essa parte de luto, um luto profundo, choram, realmente sentem muita tristeza quando algum deles morre. Então, os costumes israelitas de sepultamento era diferente daqueles praticados pelos povos em derredor. Os túmulos dos faraós ficavam repletos de móveis e de muitos outros objetos, visando proporcionar-lhes o mesmo nível de vida no além, né? Então, os faraós vêm da onde? Do Egito, né? Então, os egípcios, quando os faraós são as pessoas mais importantes do Egito, morriam. O que os egípcios faziam? Eles enchiam de móveis, né, e outros utensílios, porque acreditavam que com isso a pessoa que morreu teria o quê? Uma vida bem, bem
bem próxima, né, de mesmo nível que eles tinham aqui na Terra. A vida do além seria parecida com a vida aqui na Terra. Esse era o costume dos egípcios. Então, os cananitas, né, outro povo, outro tipo de povo, eles colocavam uma lâmpada, um vasilhame de óleo e um vaso de alimentos no esquife de cada pessoa sepultada, né? Então é assim que eles tratavam seus mortos, os egípcios e os cananitas. Agora, os israelitas, né, povo judeu, eles agiam de outra forma. O corpo era envolvido em pano de linho, né, um pano branco de linho, e esse pano geralmente era o que? Ungido com especiarias, era derramado sobre ele um óleo com especiarias, e era simplesmente pegavam o corpo depois disso, de enrolado nesse pano de linho ungido, e simplesmente deitavam esse corpo no túmulo ou enterrava numa cova, né? Então enterrava numa cova, cavava a cova no chão, enterrava, como nós conhecemos, ou senão também havia túmulos cavados em rochas, né? Como Jesus foi colocado depois da morte na cruz, ele foi deitado num túmulo, não foi cavado a terra e foi colocado embaixo da terra numa cova, né? Ele foi deitado num túmulo cavado numa rocha. Então esses eram os costumes dos israelitas. Então o israelita não ficava igual aos outros povos, né? Colocando objetos, utensílios para que o morto pudesse ter uma vida melhor. Bom, mas isso não significa, né, esse fato deles enterrarem as pessoas de uma forma mais simples, não significava, porém, que não acreditassem na vida eterna. E eles, os israelitas, falavam ainda da ida do espírito a um lugar que em hebraico era chamado Sheol, e às vezes mencionavam a presença de Deus. E a respeito desse Sheol, nós vamos falar um pouquinho mais para baixo aqui, tá, pessoal? Então guardem essa palavra aí, Sheol, nós vamos estar estudando ela um pouquinho mais para baixo aqui. Bom, esse é um argumento bíblico, né, sobre a vida após a morte, esse estado intermediário depois que morremos. Também temos um argumento histórico, certo? Então é certo que a questão da vida além da morte não está fundamentada apenas em teorias, né? Apenas em palavras, apenas em livros, apenas em conjecturas filosóficas, pensamentos filosóficos. Porque se fosse assim, ela já teria desaparecido, né? Essa teoria da vida além da morte teria desaparecido. Agora, um outro fator que leva a continuar crendo que existe a vida após a morte é a própria experiência da humanidade que tem se tornado e provado a crença na imortalidade, né? Através de alguns testemunhos de pessoas que morreram, né, e depois elas voltaram a viver depois de alguns minutos ou de repente depois de algumas horas, e elas contam aonde elas estavam, o que elas encontravam, enfim, existem vários fatos que aconteceram. Então tudo isso, né, esses fatos implicam que a humanidade possa ter esse pensamento, né, um fator histórico, que a humanidade tenha esse pensamento que existe sim a vida após a morte. Não somente um fator que como nós vimos lá em cima, um fator bíblico, mas também um fator da própria humanidade, né, que conta essas histórias, fator histórico. E nós temos aqui também um argumento teológico, né, da teologia, que procuram provar que a vida do ser humano tem uma finalidade além da própria vida física, né? Então, nós não fomos criados por Deus, nós não nascemos simplesmente para viver essa vida aqui nessa terra, a qual nós conhecemos, essa vida física, e depois acabou, né? Há algo que vai além, né, do nosso corpo, da matéria dos nossos corpos, além dessas peles e ossos e nervos que nós temos, né? Que é o que? A parte que nós não enxergamos, que é a parte espiritual. Então, quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, ele estava de fato
desfazendo a morte espiritual e concedendo a vida eterna, ou seja, a imortalidade, como está em 2 Timóteo 1:10. E diz assim: E agora ele se tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna, por meio da confiança nele. Então, Jesus Cristo, além de todos os ensinamentos, ele veio principalmente nos ensinar que existe a vida eterna. Então, a vida humana tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um desígnio. E com isso fica bem claro e evidente que a nossa vida humana tem um propósito elevado. E além de renovar a nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. Então, essa tem que ser o nosso objetivo maior, né? Nós crermos na vida eterna, nós cremos uma vida após morte, uma vida que teremos sem máculas, sem dores, sem choro, sem tristeza. É uma vida como Adão e Eva tinham no começo da criação, antes de pecarem. Uma vida onde o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Eterno, vinha e falava com eles ali no jardim, ensinava eles, passava momento com eles. Eles não tinham nenhum tipo de problema, porque não existia o pecado. E é essa forma original a qual nós cremos que na eternidade nós iremos viver dessa forma, ok, pessoal? Então, tudo isso tem que ser o quê? Tem que ser motivação, tudo isso tem que ser um combustível para nós continuarmos no nosso dia a dia, apesar de todos os problemas, apesar de todas as barreiras, continuar vivendo para que nós possamos passar por cima dessas barreiras, possamos enfrentar cada um desses problemas, porque nós temos que crer que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é maior que todas essas coisas e que ele tem um futuro, uma vida eterna preparada para todos nós. Então, isso, queridos, nós temos que ter essa vontade, essa motivação, esse combustível em nossas vidas de viver sempre com um propósito. Nós não podemos crer que nossa vida se limita, né, somente a esses anos aqui na Terra e eu morri, acabou. Não, eu creio que a maioria das pessoas, às vezes, que até cometem o suicídio, que tiram sua própria vida, é porque elas não têm até uma esperança de vida eterna, elas acham que morreu, acabou e ponto final. Mas nós temos aprendido que não é dessa maneira, ok? Bom, o argumento então aí moral, né? Então, dentro de nós seres humanos, existe um governador moral chamado consciência, né? Então, todos nós seres humanos temos consciência. E essa consciência ela o que? Ela rege, ela determina ou procura determinar as nossas ações, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, a sua existência dentro do espírito humano indica sua função interna, como um senso moral aliado à soberania divina. Né? Então, além de tudo, né, nós temos aí essa consciência, né, que também podemos chamar de espírito, né, um espírito humano. O nosso espírito humano, que é a consciência, que ela tem dentro de nós essa função de levar nossas vidas a fazer sempre o que é correto, levar nossas vidas, nossas atitudes, nossas ações a serem as melhores possíveis, né? Então esse é o papel da nossa consciência, da nossa moral, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que deixam, né, a consciência de lado, deixam a moral de lado e acabam cometendo pecados gravíssimos
erros gravíssimos, matando pessoas, enfim, fazendo várias coisas aí que a consciência em si, com certeza, não permite, se assim nós ouvirmos ela, tá? Temos também aí o argumento metafísico, né? O que é metafísico? Aquilo que vai além da parte física. Então, os elementos imateriais, ou seja, aquilo que não é material nosso, né? Nós temos os elementos materiais, que são aqueles que são palpáveis no nosso corpo, e temos o imaterial, ou seja, aquilo que não é material, aquilo que, nesse sentido metafísico, né, compõe o que? A alma e o espírito. Então, nós podemos dizer que os elementos imateriais nossos são que a nossa alma e espírito. E esses elementos são que indissolúveis, ou seja, a nossa pele, nossos ossos, a parte material do nosso corpo, ela é solúvel, ou seja, morreu, ela vai se corrompendo, vai se corroendo, os animais vão comendo, vai se tornando pó, vai ficando solúvel. Agora, a alma e o espírito, eles são indissolúveis, né? Eles não acabam, tá? Então, como evitar essa realidade da vida além da morte? A palavra imortalidade no grego é atanasia, e significa literalmente ausência da morte, ou seja, imortalidade, né? Então, pessoal, essa palavra atanásia, né, que é uma palavra grega, e significa o que? Imortalidade. Então, o que é imortalidade? Imortalidade é a ausência da morte, né? E no sentido pleno dessa palavra, somente Deus, o Eterno, possui vida total, imperecível e imortal, conforme está em 1 Timóteo 1,17, que diz assim, vamos lá, ao Rei Eterno, olha lá, ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível. Então, eterno, único, imortal. A ele sejam dadas a honra e glória para todos sempre. Amém. Né? Então, a própria palavra de Deus aí nos indica que o único que é imortal é o Senhor. Então, ele é a fonte de vida eterna e ninguém mais pode dá-la, ou seja, ninguém mais pode dar a vida eterna para nós se não for Deus. Então, no sentido relativo, o crente possui imortalidade, né? Nós possuímos também imortalidade, mas conquistamos esse mérito que é conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário. Então, através da morte, da crucificação de Jesus Cristo, nós hoje podemos conquistar também a imortalidade, né? Porque Jesus se sacrificou por nós, para nos dar a vida eterna. 2 Timóteo 1, de 8 a 12. Então está escrito assim: Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, e nem de que eles saibam que eu sou seu amigo. Muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo, você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois ele lhe dará forças no sofrimento. Foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele.
por meio da fé em Cristo. E Deus me escolheu para ser seu pregador e apóstolo e mestre. E é por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão e não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto lhe confiei até o dia da sua volta. Palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Ok, pessoal? Então é maravilhoso esses versículos aqui. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 até o 12. Né? É imortal somente Deus. Só que nós podemos conquistar essa imortalidade através do quê? Através de crer em Jesus Cristo. Jesus conquistou por nós a imortalidade, quebrando a morte. E nós podemos agora ter a imortalidade através da fé, da crença em Jesus. Bom, pessoal, então aqui nós vimos aí vários argumentos, né? Argumento metafísico, argumento moral, teológico, histórico, né? Bibliológico, que nos afirma que existe o quê? Existe a vida eterna. Existe vida após morte, ok? Então, tendo isso, né, como ponto fundamental, que existe sim a vida após morte, agora nós vamos estar estudando algumas teorias antibíblicas, né, que falam aonde nós ficamos ou o que acontece conosco após a nossa morte física. Então, a primeira delas aí é a teoria reencarnacionista. Então, várias religiões, por causa do seu conceito cíclico da história, ensinam a reencarnação. Então, segundo essa doutrina, a pessoa recebe uma nova identidade e nasce em outra vida, como um animal, um ser humano ou até mesmo um deus. Né? Ou seja, você morre e depois você vai, dependendo, né, do que você precisa, do que você fez e várias coisas, você vai nascer novamente como em outra vida. Então eles sustentam que as ações da pessoa gera uma força que se chama karma, né? Então, ou seja, tudo que você faz aqui durante os seus dias de vida gera uma força chamada karma e que exige a transmigração das almas e determina o destino da pessoa da próxima existência. Então, dependendo o que você fez aqui, dependendo do seu karma aqui, você vai ser um determinado tipo de pessoa na outra existência. E também gostam muito de usar o texto de Lucas 16, 22 e 23 para afirmarem que os mortos podem ajudar os vivos, né? Então vamos ler esses dois versículos aqui, em Lucas 16, que diz assim: Finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe com Abraão ao seu lado. Né? Então, esses versículos, sim, indicam, né, conforme as palavras de Jesus, que depois que eles morreram, tanto o mendigo como tanto o rico como Lázaro, o mendigo, eles estavam que conscientes. E o rico, ele queria que Lázaro voltasse para poder pregar aos seus irmãos que ainda estavam vivos que eles não deveriam agir como ele agiu. Eles deveriam acreditar nas palavras de Deus. Né? Então, o rico estava o quê? Pedindo para outro morto, né? Ele estava morto e estava pedindo para outro morto e ajudar. Então, isso aí, né,
passa uma ideia de que o quê? De que as pessoas que já morreram podem estar ajudando as pessoas que aqui ainda vivem, porque estão conscientes. Apesar de terem morrido, sua alma, seu espírito está consciente. Mas Jesus, ao ensinar sobre esse assunto do rico e Lázaro, ele declarou, foi bem claro, que era o que? Impossível que Lázaro, o mendigo, ou algum outro que estivesse ali no paraíso, nós vamos ver também o paraíso, o seio de Abraão, saísse do lugar onde eles estavam para entregar mensagem ou mensagens aos familiares do rico. Ou seja, não era possível para Lázaro e nenhum outro que já estava no paraíso ali entregar ou ajudar nenhuma das pessoas que ainda estavam em vida na terra. Então, Jesus disse que os vivos tinham o quê? A lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento da Bíblia, a lei e os profetas. Isto é, eles tinham as escrituras. Então, ou seja, né, aquilo que eu falei, as religiões, elas pegam partes, alguns textos, retiram do contexto e usam isso nas suas doutrinas. Porém, se lê, né, todo o texto, se vê qual é o contexto de tudo isso, vai cair em mentira. Né? Vai ver que não é da forma que eles estão ensinando. Então Jesus falou, né? Se nós lermos, e nós vamos ler esses outros versículos, você vai ver claramente que não é possível quem está do lado do Seol, do lado do Hades, Sheol, Hades, passar para o lado do seio de Abraão, paraíso, nem quem está do lado do paraíso passar para o Sheol, o Hades, nem voltar, né, para a terra, porque existe um abismo que não deixa passar de um lado para o outro e porque também não é permitido para eles voltar aqui na terra. Né? A não ser, como já ensinei também, que haja um propósito muito especial, muito específico de Deus para isso. Né? Tá, pessoal? Então, vamos lá. Usam também, né, os reencarnacionistas que creem na reencarnação, usam também equivocadamente João 3,3. Né? O que é João 3,3? Diz assim: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Né? Se você pegar somente esse versículo, né? Olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então, você vai ter que morrer, vai ter que nascer de novo, vai ter que ser uma pessoa melhor. Aí, não alcançou o que você tinha que alcançar, você morre, nasce de novo. Se você não fizer isso, você não vai ver o reino de Deus. Né? Acontece que era somente ler os outros versículos em João 3, que vai ver claramente Jesus explicando, né, para Nicodemos, porque foi Nicodemos que estava ali questionando Jesus, e Jesus vai explicar, olha, você não entende, o nascer de novo não é você sair, voltar para a barriga da sua mãe, ou barriga de outra pessoa e nascer de novo, é nascer do Espírito, da água e do Espírito. Nascer espiritualmente. Porque fisicamente, da carne, você já nasceu. Agora você tem que ter uma vida espiritual. Você tem que nascer espiritualmente. Né? Foi isso que Jesus estava explicando ali para Nicodemos, tá, pessoal? E não queria ensinar Nicodemos que tinha que nascer como humano novamente, certo? Bom, na verdade, né, o estado intermediário não é um lugar de migrações e perambulações espaciais, como afirmam os reencarnacionistas ou espíritas, como também assim são reconhecidos. A Bíblia refuta, né, tal pensamento. E nós temos aí alguns versículos, desde Deuteronômio 18, né, tem Jó 7, Eclesiastes 9 e Lucas 16, 31, quatro conjuntos de versículos que nós vamos ler agora e que refutam
essa ideia de temos que nascer novamente, ok? De modo carnal, né? Então, Deuteronômio diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar o seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos, ou trabalho de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que pratica coisas desse tipo causa repugnância ao Senhor. É justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando estas nações das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus. E essas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações. Mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Então, queridos, está muito claro aqui a palavra de Deus que nos ensina que ele não permite tais práticas. Que práticas? Está lá. Adivinhar futuro, né? É você ir numa cartomante para querer adivinhar o seu futuro, para ver as coisas que vão acontecer na sua vida, né? Ler sua sorte, invocar espíritos para pedir ajuda deles, né? Que são aí o que os espíritas fazem. As bruxas que praticam feitiçaria, fazem encantamentos, magia, né? Consulta mortos. Nada disso o Senhor aceita, tá, queridos? Ele tem uma repugnância contra tudo isso aí, tá? Então tá bem clara a palavra aqui, não tem nem mais o que eu possa estar explicando. Jó, capítulo 7, 9 e 10, diz assim: como a neblina que desaparece com o calor, assim os que vão para o reino dos mortos não voltam mais a esse mundo. Deixam para trás sua família e a casa onde viviam. Ninguém mais se lembra deles, né? Então, aqui ó, outro fator bem claro que está aqui. É, assim como a neblina que desaparece com o calor, né? Assim os que vão para o reino dos mortos, aqueles que morrem vão para o reino dos mortos, não voltam mais a este mundo. Tá? Está bem claro também a palavra de Deus, que os mortos não reencarnam, os mortos não voltam a nascer novamente aqui nesse mundo. Tá? Eclesiastes 9, versículos 5 e 6 diz assim: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito já passaram, e eles já não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Então, na nossa vida aqui, onde vivemos, né, essa expressão debaixo do sol, quer dizer a nossa vida aqui cotidiana na Terra. Então, está bem claro também que os que já morreram, né, não podem influenciar em nada na nossa vida aqui. E por último, Lucas 16:31, que diz assim: porém, Abraão disse: se eles não prestam atenção em Moisés e nos profetas, ou seja, nos escritos bíblicos, também não ouvirão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Né? Então nós temos que crer não só nas pessoas, nos entes queridos nossos,
as pessoas que amávamos, que morreram, não é neles que nós temos, não é para eles que nós temos que pedir ajuda. Nós temos é que pedir ajuda para Deus e através da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, como nós estamos estudando, é que vai nos ajudar a vivermos melhor nessa terra, ok? Então não são as pessoas mortas que vão nos ajudar, mas sim a palavra de Deus. Bom, essa que nós vimos então é a teoria, né, dos reencarnacionistas ou espíritas. Pessoal, não tenho nada contra os espíritas, tá? Deixar bem claro aqui, amo os espíritas como amo qualquer outro tipo de religião, de pessoas de outra religião. Agora, amar a pessoa é uma coisa, você aceitar, né, a, a, a religião dela, aceitar o estilo de vida que ela acha que é certo, aí já é outra coisa, né? Então eu sempre procuro conversar com as pessoas que são espírita com muito cuidado, com muito carinho, mas sempre passando a verdade, tá? Não adianta eu querer aceitar, não, é realmente assim mesmo, tal, mesmo eu sabendo que não é, aceitar só para agradar as pessoas, né? Não, eu tenho que falar com muito carinho, né? Falar com cuidado, mas falar a verdade, tentar mostrar para a pessoa que ela está errada, mas amo a todos. A segunda teoria, que é a teoria do purgatório, né, que geralmente a Igreja Católica utiliza, e é uma heresia, né, criada e defendida pelos católicos romanos para identificar o Sheol Hades, que segundo eles é um lugar de prova e proporciona uma segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgar o céu. Ou seja, resumindo aqui, fui uma pessoa, né, não tão boa, uma pessoa má, pratiquei vários pecados, não me arrependi deles, não acreditei em Jesus, né, na sua palavra, não dei importância para a minha vida espiritual. Eu quis viver somente minha vida física, minha vida carnal. Morri. Então, depois que eu morri, eu vou ter uma segunda chance. Aonde? No purgatório, né? Quem sabe lá eu consiga voltar atrás, eu consiga reconhecer tudo aquilo que eu fiz de errado e ainda posso, né, segundo a doutrina deles, obter ajuda, né, de parentes meus que estão vivos que oram por mim. Tem essa ainda, né? Então, a doutrina do purgatório. Se a doutrina do purgatório fosse uma realidade, fosse verdade, a obra de Cristo não teria sido completa, né? Se alguém quer garantir sua salvação, precisa garanti-la em vida física, não depois de morto. Depois da morte só resta a ressurreição, né? Se você quer garantir a sua salvação, quer garantir a sua vida eterna e não o castigo eterno, você tem que garantir em vida e não depois que você morre e achar que você vai para o purgatório e que lá você vai conseguir. Você não vai, né? Todo amor, todo meu carinho também aos católicos, que eu amo muito, tenho muitos amigos católicos, né? E, enfim, amo a eles, nada contra eles, mas sim contra essa doutrina que foi, né, infiltrada nessa religião. Vamos ver aqui João 5, 28 e 29, que diz assim: Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação, certo? Então, depois da morte, né, tem essa de purgatório. Você morreu, você vai ter que aguardar a ressurreição, tá? Não dá para você fazer muita mais coisa não, para mudar. Bom, outra teoria aí, né, que é do Limbus Patrum. Então, o vocabulário Limbus significa borda ou orla, né? E a ideia
é bem paralela ao purgatório e foi criada pelos católicos romanos também para denotar um lugar na orla ou borda do inferno, né? Então você não vai direto para o inferno, você vai ali, né, num cantinho ali, na borda ali e tal, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina ainda essa igreja católica que limbus patrum, né, ou seja, a orla ali, a borda dos pais, era aquela orla do inferno onde Cristo desceu após sua morte na cruz para libertar os pais, né, que eram santos do Antigo Testamento, do seu confinamento temporário e levá-los em triunfo para o céu. Identificam o seio de Abraão como sendo limbus patrum, né? Como nós vimos lá, né, em Lucas 16:3, da história do rico e do Lázaro, certo? Então, não existe, né, esse limbus patrum. Nós vamos ver sim que Jesus, depois da sua crucificação, ele desceu ao profundo da terra e levou, nós acreditamos que ele levou com ele sim o pessoal que estava nesse seio de Abraão, nesse paraíso, né? E levou para o terceiro céu, como eu vou mostrar para vocês, mas deixou de existir então esse lugar. Então, assim como não existe uma orla para os pais, os santos antigos, também não existe limbus patrum na Bíblia, né? Não vamos achar isso na Bíblia, não. E por último, né? A quarta teoria aí, que é a teoria limbus infantus, né? Assim como tem o limbus patrum, que é para os pais, o limbus infantus, que é para a criança. Então, na doutrina romana, havia no Sheol Hades um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças não batizadas, né? Então, os católicos creem que se uma criança morre e não foi batizada, ela morre como pagã, né? Então ela vai para esse limbus infantus. Então, segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. Por outro lado, é inaceitável a ideia do limbus infantus como um lugar de prova também para crianças, né? E nós sabemos que essa parte do batismo, nós entendemos que a parte do batismo significa o quê? Você provar, é um ato público de fé que você está dizendo: olha, eu aceitei a Cristo, aceitei a Jesus Cristo na minha vida, eu me arrependi dos meus pecados e agora eu estou morrendo para o mundo e renascendo para Cristo, né? Por isso que quando nós, crentes evangélicos, batizamos as pessoas, batizamos de forma que a gente afunda a pessoa na água, significando ali que ela está deixando aquela vida para trás, está emergindo, renascendo com uma vida nova em Cristo Jesus. Então, o batismo para nós significa o quê? Significa um ato público que a pessoa está ali mudando de vida, aceitando a Cristo, tá? Então, uma criança, né, um bebê de uma semana, um mês, sendo batizado, né, o que ele está provando, né? Não é nem a vontade dele, própria dele, os pais estão fazendo, certo? Então, por isso que nós, crentes evangélicos, cristãos evangélicos, não batizamos nossos filhos. Nós simplesmente apresentamos a Deus eles. E eles depois, quando tiverem já uma idade de entendimento, eles decidem eles mesmos por se batizarem, ok? Bom, pessoal, então essas aí foram algumas teorias, né? Que nós não aceitamos. Aqueles que creem, aceitam e estudam a Bíblia corretamente, não aceitamos, né? Que é a teoria dos espíritas e dos católicos quanto a esse estado intermediário dos mortos, certo? Pessoal, nós já estamos aqui. Eu já sabia que ia acontecer isso, né? Nós já estamos com 54 minutos e não vou continuar, senão a aula vai se estender bastante. Então nós vamos aí, assim como a aula 5, nós dividimos em duas etapas. Essa aula número 6, essa lição número 6 também nós vamos dividir em duas etapas, tá? E aí nós vamos aprender aí na próxima aula, né, continuando aqui, o que realmente a Bíblia fala desse estado intermediário, né? Aonde que a Bíblia fala que o espírito e nossa alma vai,
como fica, certo? Nós vamos ver isso. Agora, só aproveitando esses últimos minutinhos, eu já vou pôr na aula que vem também, mas eu quero pôr aqui um resumo, né? Que eu achei bem legal, tá? Então, eu achei, lógico, essa imagem na internet, e a única coisa que eu acrescentei aqui foi esse quadradinho aqui, né? Milênio com Cristo, que eu achei que estava faltando, tá, pessoal? Mas enfim, aqui é um histórico bem legal, tá? Eu quero na próxima aula estar lendo e estar vendo esses versículos com vocês, né? O que significa, né? O apoio desses versículos. Então, o Sheol e o Hades, né? O Sheol é em hebraico, tá, pessoal? E Hades é em grego, né? Então, onde fica o Sheol e o Hades, tal? É o local no seio da terra, né? Que seria aqui, né? Sheol, né? Antes aqui significa essa cruz aqui do meio, ó. Essa cruz no meio é o tempo de Cristo, né? Cristo vindo da terra, ou seja, da cruz para o lado esquerdo, para trás, né? É o Antigo Testamento, e da cruz para o lado direito, para frente, seria o Novo Testamento, tá? Então, lá no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né? Tá vendo? Hebraico, Velho Testamento, era o Sheol, né? O que tinha no Sheol? Tinha o paraíso, o seio de Abraão, e tinha também um lugar de tormento. E lembra que nós lemos lá em Lucas 16, né? Que quem estava aqui no paraíso, ou seio de Abraão, não poderia ir para o lugar de tormento, e nem quem estava aqui no lugar de tormento poderia ir para o paraíso, ou seio de Abraão. Por quê? Porque no meio deles existe um grande abismo que está aqui, certo? Então, o diagrama é o seguinte aqui, pessoal. Está aqui duas pessoas, né? Uma pintada de branco e uma pintada aqui mais escura. Então, aqui está designado este aqui como salvo e o outro como um perdido, né? Aquele que ainda não aceitou a Cristo, que não acreditou. Então, morreu, tá? Os dois morreram. O que acontece? Ó, primeiro o corpo, né? O corpo deles, dos dois, vai para onde? Sepultura. Então, o corpo físico vai para o mesmo lugar, tanto do salvo como do perdido, vai para a sepultura, né? Em hebraico chamado Keber. E aí vamos ver aonde vai a alma e o espírito, né? O salvo, ó, a alma e espírito do salvo, ela vai para o paraíso ou seio de Abraão, enquanto a alma e espírito do perdido vai para onde? Olha, vai para o lugar de tormento, né? Vai aqui para o lugar de tormento, tá? Então a diferença começa aí, né? Na nossa alma e espírito, para onde vai uma e aonde vai outra. E nós temos aqui, ok? Na morte de Cristo, na crucificação de Cristo, né? Por que tem duas cruzes aqui, né? Tem uma cruz branca aqui e uma cruz negra aqui. Porque nós sabemos que com Cristo foram crucificados mais duas pessoas, né? Mais dois condenados. Só que um desses condenados, né? Ele se arrependeu na sua crucificação e pediu perdão para Cristo, acreditou em Cristo que estava ali sendo filho de Deus, e Cristo falou com ele: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Então nós cremos o que? O corpo dele também foi sepultado, tá vendo? O corpo, né, tanto de Cristo como desse ladrão que se arrependeu foi sepultado. Agora a alma, né? A alma de Cristo, a alma desse ladrão aqui que se arrependeu, eles foram, conforme Jesus disse, para o paraíso ou para o seio de Abraão, tá, pessoal? E o que acontece depois, né? Esse aqui, ó, que não creu, que morreu na crucificação e não creu, não se arrependeu, o corpo dele foi para a sepultura, né? E a alma foi para o lugar de tormento, tá? E aí nós cremos que depois que Cristo foi até o paraíso, depois que ele foi crucificado, que morreu, ele foi até o paraíso, sua alma, né, seu espírito foi ao paraíso. Depois disso, o que aconteceu? Olha aqui, ó.
quem estava aqui no paraíso, né? Ou seja, todos aqueles que tinham morrido salvos, eles agora foram para o terceiro céu, né? Terceiro céu, onde é o trono de Deus, né? Então, nós cremos que essas pessoas do Antigo Testamento, antes de Jesus vir, quando Jesus veio, desceu ao paraíso e levou elas para o terceiro céu. E aí, então, no Sheol, ou Hades, né? Só se encontra agora o que? O lugar de tormento. Então, agora, nos dias atuais, né, depois da crucificação de Cristo, após a ressurreição de Cristo, o que, que muda aqui? Nós vimos aqui mais duas pessoas, tá vendo? Uma pessoa aqui, né, que é um perdido, ou seja, a pessoa que não crê em Cristo, e a outra aqui que está salva. Então, depois que a pessoa morre agora, então o que acontece? O perdido continua, né? O seu corpo sendo sepultado e a sua alma continua indo para o lugar de tormento, ou também chamado inferno. E o salvo, o que acontece com ele? O corpo é sepultado normalmente, mas sua alma agora não vai mais para o paraíso, o seio de Abraão. Sua alma vai para o terceiro céu. Tá ok, pessoal? E, né, vamos parar por aqui, porque nas próximas aulas nós vamos estudar também sobre o arrebatamento, sobre o milênio com Cristo, sobre o juízo, né, do grande trono branco e tudo mais que vai acontecer é, nessas promessas de Deus, que são as aulas de escatologia que nós estamos estudando. Ok, pessoal? Então, esse é um resumo, ok? E com certeza, depois que nós finalizarmos na próxima aula a lição 6, eu vou colocar de novo aqui. Pessoal, então é isso. Quero agradecer aí todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Espero ter passado um pouco de conhecimento aí sobre esse estado intermediário dos mortos para vocês. E qualquer dúvida, podem me perguntar. Vão ali no comentário do vídeo e, enfim, escrevam seus comentários. Aqueles que têm meu contato direto no WhatsApp, se quiser mandar mensagem, pode mandar. Estou aqui querendo ajudar a todos vocês a aprender a verdade. A verdade não é minha, a verdade é do Eterno, a verdade é do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que está na Bíblia, tá ok? Vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E nós realmente possamos crer, ó Pai, na vida eterna, que nós possamos crer no verdadeiro sentido, ó Pai, dessa vida a qual nós estamos vivendo a cada dia, e que possamos saber, ó Pai, que essa vida tem muito valor, ó Pai, porque é o que nós fizermos aqui nessa vida é o que vai determinar a nossa vida eterna, o nosso período eterno, Senhor. Então nós queremos estar contigo, Senhor, nessa vida eterna, Pai, que virá, e não sermos castigados eternamente, ó Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos ovelhas tuas, ó Pai. Nos transforma o nosso coração se for preciso, transforma a nossa mente, a nossa alma, ó Pai. Mas não nos deixe, Senhor, ficar perdidos nesse mundo, Senhor. Não deixe nós ser enganados, Senhor, pelas coisas desse mundo, sermos atraídos, Senhor, pelas coisas desse mundo, ó Pai. Mas que nós possamos ter a consciência, Senhor, a moral, Senhor. Possamos ter a tua palavra em nossos corações, que nos ajuda a decifrar e a decidir os caminhos mais corretos. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe essa semana que está se iniciando. Abençoa, Senhor, o povo de Israel, que é a tua figueira, que são as meninas dos seus olhos, ó Pai, a menina dos seus olhos, Senhor, e que esse povo é um povo realmente amado por ti, um povo prometido. E eu oro pela vida deles, Senhor. Eu oro para que se abra a visão deles, que eles venham enxergar a verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Então, nós nos vemos na semana que vem, se assim o Senhor Deus permitir, com mais uma aula, nosso curso de escatologia bíblica. Um grande abraço para todos vocês.